Olá pessoal, aqui Rogério Canova. É muito bom voltar a falar com vocês. O Criador abençoe você e sua casa. Eu tenho a presença da minha esposa Mariane Shalom, sejam bem-vindos. e hoje nós vamos falar sobre genealogia e vamos falar também sobre os tempos proféticos, os jubileus. Nós estamos fazendo lives aos sábados, no Shabá. E você que não está participando ainda, nós vamos deixar no link na descrição o contato para você participar do grupo Sobrevivência através do WhatsApp, e lá nós postamos o link para entrar na reunião todo o Shabá na live, tá certo? Então, sem delongas, vamos ao assunto. Fizemos um apanhado aqui sobre a genealogia e sobre os acontecimentos antes do dilúvio, e para que você consiga compreender que algumas pessoas foram contemporâneas a outras no período. E é importante você também aprender a analisar que o Criador ele é específico quando ele menciona o tempo e pessoas que participam desse tempo, seja um termo profético, seja um termo histórico, e ele também é específico aos acontecimentos. Gênesis capítulo 5, verso 1, fala do ano 1, e a Mariane vai ler para nós. No dia em que o Criador criou o homem, à semelhança do Criador, ele o fez. Ano 130. Gênesis capítulo 5, verso 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Ano 930. Gênesis capítulo 5, verso 5. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Adão morreu no dia em que ele comeu do fruto. É que para nós, quando nós observamos que o Criador coloca um termo profético, ele se refere a cada ano, um dia seria 1000 anos em termos proféticos, tá? Para você compreender melhor, porque senão o Criador anuncia ali um termo profético dizendo: olha, Adão, se você comer, você vai morrer no dia que você comer. E depois a gente percebe aí que ele viveu 930 anos. Não, é que justamente antes de completar um ano de vida, né, um ano profético, 1000 anos, ele morreu conforme o Criador havia prometido. O ano 235. Gênesis 5, verso 6. E Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Ano 1042. Gênesis 5, verso 8. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Ano 1140. Gênesis 5, verso 11. E todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Ano 395. Gênesis 5, verso 12. E Cainã viveu 70 anos e gerou Maalel. Ano 1235. Gênesis 5, verso 14. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Ano 460. Gênesis 5, verso 15. E Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Ano 1920. 1290, perdão, não sei de onde. Gênesis 5, verso 17. E todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Ano 622. Gênesis 5, verso 18. E Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Ano 1422. Gênesis 5, verso 19. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Ano 687. Gênesis 5, verso 21. E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Ano 987. Gênesis 5, verso 23. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Ano 874. Gênesis 5, verso 25. E Matusalém viveu 187 anos e gerou Alameque. Ano 1656. Gênesis 5, verso 27. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Ano 1056. Gênesis 5,
de 28 a 29. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e chamou seu nome Noé. Ano 651. Gênesis 5, verso 31. E todos os dias de Lameque foram 767 anos, e morreu. Ano 1556. Gênesis 5, verso 32. E Noé era da idade de 500 anos, e Noé gerou a Sem, Cã e Jafé. Ano 1656. Gênesis 7, verso 6. E Noé era da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Ano 1656. Gênesis 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. É a pergunta que eu queria fazer para você refletir. Você acha que a história ela é contada somente por Moisés? Porque as referências que nós usamos aqui, das datas, nós encontramos em Gênesis. E os historiadores dizem que Gênesis fora escrito por Moisés. Então, nós temos todas essas referências. Mas nós vimos aqui dentro da genealogia bíblica que foram contemporâneos a vivência de alguns desses personagens, né? Você vai perceber, por exemplo, que Adão ele morreu com 930 anos, então aqui nós temos o nascimento e a morte de alguns, segundo o contexto da Escritura. Então nós temos gente nascendo aqui contemporâneo a Adão, né? Jared, por exemplo, é contemporâneo. Nós temos Enoque, também é contemporâneo, conviveu com Adão. Então tudo isso é importante nós compreendermos para que nós venhamos a entender os tempos dentro da Escritura, não conforme fábulas, né, teológicas, suposições teológicas, rabínicas ou de alguns termos parecidos. Nós colocamos aqui toda essa genealogia segundo a Escritura, dentro aqui de Noé, justamente para nós nos localizarmos. Agora nós vamos entrar aqui nos termos proféticos das semanas, e eu quero que você entenda também os locais mencionados pelo Criador. Gênesis 1, verso 9. E o Criador disse: ajunte-se num só lugar as águas debaixo do céu, e apareça a porção seca, e assim foi. Verso E 10. o Criador chamou a porção seca Eretz, e o ajuntamento das águas chamou Iã, e o Criador viu que isso era bom. Quando você vai procurar o significado da palavra que você encontra na sua Bíblia, a palavra terra, quando você pega a tradução dela no dicionário Strong, você encontra a referência a Eretz, que é a composição territorial da terra. Então, seria toda a composição territorial. Então, há uma diferença entre essa palavra usada aqui e em Gênesis 2,7, que a Mariane vai ler agora. E o Criador Yahuá formou um homem do pó de Adamá, e soprou o fôlego das vidas em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. De Adão, solo, de sua vermelhidão geral. Então, a palavra Adamar, ela vem de um pedaço de terra específico dentro da Eretz. Simples. Nós não precisamos de colocar fábulas, tentar entender de outra forma. Isso acontece por causa da tradução. Então, o tradutor, ele ele utilizou a mesma palavra para Gênesis 1:10 e para Gênesis 2:7, mas não é a mesma palavra e não é o mesmo lugar. É óbvio que é um lugar dentro do outro, né? Adamar é um lugar dentro do próprio território da terra. Porém, o Criador é específico nas suas palavras. Moisés foi específico ao falar. E Adão vem de solo, né, da sua vermelhidão de uma forma geral. Gênesis 3:17. E disse a Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua esposa, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é Adamá por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a Adamá, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó retornarás. O Criador usa os termos corretos dentro da sua profecia.
ele disse assim, olha, no dia em que você comer, nós lemos lá atrás, você vai morrer. Ele foi específico e ele cumpriu dentro dos termos proféticos de milênio, né? 1000 anos como se fosse um dia dentro da profecia. Isso é bíblico, né? Para quem tenha, se familiarizou já com as escrituras, sabe disso. E aqui o Criador é específico. Ele não está falando por causa que deste ouvido a serpente, né, a sua esposa, em consequência, a toda a terra eu vou amaldiçoar por sua causa. Não foi isso que ele disse. Ele faz a menção a Adamá, uma parte específica da terra. E olha como que isso vai ficando interessante, porque o Criador diz que quando Adão pecasse, né, no momento em que ele pecou, o Criador colocou ele de volta na terra de onde ele foi retirado, exatamente lá no lugar. E olha como que fica interessante aqui agora em Gênesis 12, verso 1. Ora, e o Criador disse a Abrão, sai-te da tua Éretes, da tua parentela e da casa de teu pai para Adama, que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da Adama. Então a promessa do Criador, ele é muito objetivo. Ele diz, olha, sai da porção territorial dos seus pais e vai para a porção territorial de herança dada a Adão. Olha como que muda o contexto. Olha como que fica mais interessante quando eu compreendo o significado da palavra escrita em hebraico, supostamente. Então tudo isso traz uma compreensão melhor para nós. Porque quando nós olhamos para aquele povo espalhado em várias regiões, quando sai o povo do Egito ali com Moisés, que é a descendência de Abraão, a promessa sendo cumprida, quando nós olhamos aquele povo massacrando todos os outros povos ali, os idólatras, a gente começa a analisar, mas o Criador não falou que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas? Não, as famílias da terra de Adamá, e não da porção Éretes, territorial da terra. É por isso que nós temos que compreender. Aí não há equívoco na Escritura. O Criador não erra nos seus termos proféticos, quando ele promove alguma situação, quando ele menciona alguma coisa. E pensando nesses termos, entendendo toda essa convivência entre Adão, Enoque, contemporâneos e tudo mais, entendendo o local, para onde foi colocado, o povo do Criador e tudo mais, falando de Adão, tá? Nós estamos falando de Adão aqui, de Abraão por enquanto, certo? Nós vamos entrar nos termos dos jubileus e utilizando também o livro de Enoque. O livro de Enoque, para quem não sabe, ele era muito utilizado, é um livro hoje considerado apócrifo, mas ele era muito utilizado, segundo os historiadores e os arqueólogos, pelos seguidores de Yahushua, quando eles fizeram o trabalho de propagar as boas novas, chegado o reino. Então eles usavam, e ele é mencionado em livros da Escritura, você vai ver o livro de Enoque mencionado em 1 Pedro, se eu não me engano, no livro de Judas, se eu não me engano também, em alguns livros do Novo Testamento, assim, colocado por algumas pessoas. Então, esse livro, ele foi retirado do cânon feito pelos romanos, que é a Bíblia que você tem em suas mãos, por conta de que eles acharam bem não colocar, tá certo? Mas o livro existe fragmentos, foram encontrados nas cavernas de Qumran, no meio lá dos pergaminhos do Mar Morto, tá bom? E está lá em Jerusalém, no museu, tá bom? Então nós vamos aqui para a leitura e a utilização do livro de Enoque e também o livro de Jubileus, que segundo os historiadores é de punho de Moisés também, o livro de Jubileus. A primeira semana, ela se refere a Enoque. E o que está escrito, Mariane, lá no livro de Enoque a respeito da primeira semana? Eu, Enoque, nasci o 7º, na primeira semana, na época em que a justiça ainda era firme. Isso. Então, Enoque, ele já identifica a ele mesmo na primeira semana.
correto? Mas a segunda semana que nós vamos identificar agora, nós identificamos Noé ali, tá bom? Enoque não escreve o nome de Noé, ele só escreve depois de mim, tá certo? O que está referente à segunda semana, Mariane? Depois de mim virá a segunda semana, na que crescerá a mentira e a violência, e durante ela terá o lugar o primeiro final. Então o homem será salvo. Um homem será salvo. Mas você vai dizer assim, mas foram salvos 4 homens, Noa e seus filhos. Mas a Escritura, ela traz referência ao sacerdote do lar. Ela tem referência ao responsável por toda a estrutura da casa. E se você for procurar nos contextos ali seguintes de Enoque, por exemplo, você não vai encontrar um outro único homem que tenha sido salvo de um primeiro final, tá certo? Então nós colocamos Noa aqui, Noé, justamente por causa disso. E tem alguns detalhes aqui nos jubileus que não bate correto data a data com a genealogia de Gênesis. Eles sempre aproximam ali. Acreditamos que por conta de tradução. Jubileus capítulo 4, verso 28. E no 15º jubileu, na terceira semana, Lameque tomou para si uma esposa, e seu nome era Betenos, filho de Baraquil, filho do irmão de seu pai. E nesta semana ela deu à luz a um filho, qual ele chamou de Noé, dizendo: Esse me confortará de meus problemas e de todo o meu trabalho, e pelo que o Criador amaldiçoou. Jubileus 4, 29. E ao final do 19º jubileu, na 7ª semana, no 6º ano, morreu Adão. E todos os seus filhos sepultaram na terra de sua criação, e ele foi o primeiro a ser sepultado na terra. Jubileus 5, verso 22. E Noé fez uma arca de acordo com tudo o que ele o havia ordenado. E no 27º jubileu dos anos, na 5ª semana, no 5º dia. De acordo com o livro de Jubileus, o dilúvio caiu no ano 1308, 600 anos da vida de Noé, dentro do 27º jubileu. Aproximadamente, as datas elas são muito próximas ali. Depois, com o tempo, você pode analisar. Se você quiser, você pode pedir que nós enviamos para você o PDF do livro de Jubileus também, para você ler, e o livro de Enoque. Mas eu queria que você compreendesse, nós já estamos inclusive finalizando aqui, e vamos dar sequência depois nos próximos estudos a respeito da terceira, da terceira semana, mas eu queria que você compreendesse o seguinte: o Criador, ele é específico em local, pessoas e acontecimentos. É muito complicado e também arriscado nós pegarmos acontecimentos que nós estamos vivendo hoje e tentar encaixar dentro do contexto da Escritura, porque o Criador já revelou dentro do contexto dele. E você vai entender isso tudo melhor no decorrer aí das outras semanas proféticas pronunciadas por Enoque. Então fica a pergunta, Abraão, como que Abraão ele entendeu, como que ele se localizou? Nós vamos falar isso posteriormente, quando chegar no momento de Abraão, mas eu quero que você perceba que antes de Moisés, por exemplo, nós tivemos os patriarcas. E eles tiveram convivências em momentos ali próximos um do outro, foram contemporâneos um com o outro em suas vivências. E nós temos a saga, toda a situação aqui sendo contada dentro do livro de Enoque, dentro do livro de Jubileus, com mais detalhes, inclusive, uma vez que o livro de Enoque, de Jubileus, fazia parte também ali dos primeiros livros que Moisés escreveu, Gênesis, Levíticos, Números e Deuteronômio, nós entendemos e vemos através da história, os arqueólogos ainda comentam sobre isso, sobre esse livro de punho de Moisés, o livro de Jubileus. Então, os jubileus, eles possuem momentos que marcam os acontecimentos. O Criador, ele é objetivo. Nós já comentamos em outros vídeos que o 4º dia da semana foram criados os luzeiros para marcar os tempos determinados, então nada acontece fora do tempo. O Criador determina tudo. É importante você entender isso para que não seja dilubriado, enganado e venha acreditar em contextos que não estão dentro do contexto da Escritura.
Você vai ver muita gente dizendo por aí, não, em Abraão todas as famílias da terra foram abençoadas. Não, nós mostramos aqui que o Criador se refere às famílias de Adamar. Tá? É muito importante nós entendermos isso, porque senão quando nós chegamos a ver as outras famílias ali espalhadas pela terra naquela época, nós vamos observar que nem todos eram abençoados, porque não eram famílias de uma localidade que o Criador prometeu abençoar. Então fica aqui essa dica para que você observe a Escritura, para que você estude, tenha a sua experiência pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você prossiga acompanhando o próximo vídeo das Semanas Proféticas de Enoque e também do contexto da genealogia bíblica. Um forte abraço, o Criador abençoe você e sua casa. Shalom, até mais.